Beleza, valeu. Então, na semana passada, nós comentamos, né, que ele iria matar a esposa, né, e assassiná-la com veneno, porque ela tinha tido vários AVCs, estava num estado, assim, não propriamente vegetativo, mas quase vegetativo, mas consciente ainda, né? É, com consciência do que estava acontecendo, mas não conseguia mais se mexer na cama interna, dentro da casa deles. E ele totalmente obsidiado, totalmente desorientado. Então, a espiritualidade evita isso, produzindo nele, naquele momento ali, uma aceleração, uma ação sobre o chakra cardíaco dele. E aí, nisso, o Dr. Arquimedes, né, faz isso, o espírito do Dr. Arquimedes, e isso faz com que haja uma aceleração da circulação sanguínea, do aumento da pressão arterial, aumento dos batimentos cardíacos, que levam a um derrame e ele cai no chão, o frasco de veneno cai, se esparrama pelo chão ali, e ninguém nem fica sabendo que ele estava tentando matar a esposa, apesar que a esposa sabia que ele ia fazer isso, né? Porque ele olhou para ela e falou para ela que não ia demorar muito, não sei o que, papapá. Então é a partir desse ponto que a gente é, parte aqui nesse caso, né? Continuidade do processo logo após essa situação que acontece com o Marco Aurélio. Lembrando que a casa está lotada de obsessores, né? De espíritos obsessores e espíritos oportunistas, né? E há um obsessor muito mais assim tenaz, que está muito agarrado ao Marco Aurélio, num caso que é de subjugação, fascinação, fascinação, subjugação, né? Está entre os dois, variando entre os dois tipos de obsessão. E agora a gente continua no capítulo 8, né? Quem que poderia ler para a gente essa parte que está determinada aqui no nosso primeiro quadro da nossa apostila? Tomadas as providências de remoção até aquela partezinha que inicia o outro parágrafo. Eu posso. Tá, joia? Você me avisa quando parar, tá? Tá Que legal, eu... Valéria, pode deixar. Tomadas as providências de remoção do Dr. Marco Aurélio para o hospital, não pudemos furtar-nos de acompanhar a expressão de pavor desenhada na face da irmã Lucinda. Porque estivesse parcialmente desprendida do corpo físico, por ele comunicando-se através do perispírito, que ele registrava as emoções, o nosso mentor aproximou-se e falou-lhe com imensa ternura. Mantenha-se em clima de serenidade. O perigo já passou. Agora você fluirá de paz. Aqui estamos para auxiliá-la. Sem dar-se conta de que se tratava de um benfeitor desencarnado, ela justificou o medo que a dominava e as incertezas que lhe pairavam na mente, ao que ele esclareceu. Você tem sido fiel cumpridora dos seus deveres. Nunca falta o divino apoio a quem se entrega a Deus, conforme você o faz. A partir de agora, tudo se regularizará e em breve você estará libertando-se do envoltório material, retornando ao país de sua origem, ornada pelas bênçãos do triunfo. Felizes aqueles que se desincumbem dos compromissos assumidos, mesmo sob o estigma da aflição e as chuvas de amarguras. Procure repousar um pouco e continue confiando no Pai misericordioso. O espírito acerenou-se e em pouco tempo estava adormecido ao lado do corpo, igualmente em repouso. As emoções experimentadas haviam sido muitas, redundando no agravamento do seu quadro, porque logo depois ela teve uma nova ruptura de capilares cerebrais. A médica, encarregada de dar-lhe assistência, que fora chamada desde o momento que o esposo foi removido, concluiu pela necessidade de conduzi-la também para a mesma unidade de terapia intensiva em que ele se encontrava inconsciente. Outros familiares acorreram à residência, agora em tumulto decorrente das aflições que tomaram conta de todos. Os filhos, que despertaram mais lúcidos, foram acometidos de surpresa e dirigiram-se ao hospital, onde tiveram notícias da situação muito grave em que se encontravam os genitores. Sacudidos pelo choque, puseram-se a repassar os acontecimentos
da sua atribulada existência, reflexionando, talvez, pela primeira vez, sobre a família, os laços de respeito, de amor e de consideração pelos pais, laços esses que eles haviam rompido. Antes, porém, da transferência de Dona Lucinda para o hospital, o benfeitor providenciou uma limpeza psíquica na residência infestada pelas presenças espirituais perniciosas, expulsando os insensatos e perversos desencarnados, enquanto o ajudamos. Enquanto o ajudamos, vibrando intensamente o amor e disciplina, orando em silêncio, de forma que pudéssemos criar proteção especial para nós mesmos. Não foi difícil realizar o serviço, embora os espíritos mais recalcitrantes e perversos, experimentando os choques que lhes promovíamos, afastaram-se blasfemando e ameaçando. Ok, Valéria. Valeu. Muito bem. A gente vai agora para o item 1.1 da nossa apostila. Após o derrame de Marco Aurélio e sua remoção para o hospital, a missão do grupo havia sido bem sucedida, evitando o assassinato de Lucinda, o que, além de prejudicá-la em seu processo de desencarnação, que se aproximava, teria consequências de maior agravamento para a situação do seu esposo. Então, como a gente falou, né, a gente vai falar isso depois um pouco mais à frente, já no item 2, que o Marco Aurélio, a gente já comentou até sobre isso também, que o Marco Aurélio, ele teve algum merecimento também, apesar dos equívocos de vidas passadas, mas nessa encarnação ele tinha começado bem, ele tinha ajudado algumas pessoas, né? E o pouco que você faz de ajuda aos outros se reverte, né, em benefício para nós, em crédito, em merecimento, num karma positivo. Então, com toda a gravidade do que ele fez, ele ainda merecia uma chance, pelo menos, de não chegar a um ato tão grave, que seria o assassinato da sua esposa, que pioraria ainda mais a situação, dele frente aos ajustes que ele teria que fazer, porque a gente deve lembrar que nessa encarnação dele, ele foi preparado pelo conhecimento que ele tinha, pela capacidade oratória que ele tinha, para ser um divulgador do Evangelho e da doutrina espírita. E ele joga isso tudo fora. Então, assassinar a esposa seria um agravamento ainda maior, sendo que ele já trazia de reencarnações anteriores, um comportamento todo desregrado na parte do exercício do sacerdócio dentro da Igreja Católica em duas reencarnações. Então, é o que nós chamamos, nós vamos comentar isso depois de novo, o que nós chamamos de dor-merecimento, né? Que André Luiz fala, né, naquele livro Ação e Reação, de três tipos de dor. A dor kármica, que é uma dor comum, que nós estudamos com mais frequência na doutrina espírita. A dor evolução, que é aquela dor que não tem um componente kármico direto associado a ela, mas que no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca como sendo as causas atuais das aflições. Na verdade, causas atuais das aflições é dor e evolução, tá? Só que ela vai além do que Kardec colocou ali, porque Kardec está colocando a dor e evolução no capítulo 5 como sendo assim o resultado de tudo aquilo que a gente faz por não ter pensado muito bem na hora de fazer, por ter se precipitado, por, né, tomado decisões precipitadas, por ter não procurado seguir um caminho correto, acaba se tendo uma orientação indevida. Mas a dor e evolução é mais do que isso. Ela vai além um pouquinho, porque na verdade ela significa que nós ainda no estágio em que nós nos encontramos, não tem como nós evoluirmos se nós não formos estimulados, assim, entre aspas, pelo mecanismo, vamos dizer assim, corretivo, pelo mecanismo pedagógico da dor. Um exemplo simples. Se nós não tivéssemos, por exemplo, a dor no corpo físico, nós não valorizaríamos a saúde. E ao valorizar a saúde, nós valorizamos o nosso templo de carne, né?
que é o que recebe o nosso espírito. E no final das contas, a reencarnação não é para que o corpo fique passeando por aí durante 70, 80 anos, mas para que o espírito realize sua jornada encarnado em um corpo que tem que ser cuidado. Outra coisa também é que às vezes nós nos apegamos a aspectos da matéria e nos desviamos do caminho, e a dor vem sempre mostrar, por exemplo, a perda de um ente querido. Ela não é necessariamente um karma, ela é simplesmente uma dor e evolução, né? Uma causa atual da aflição que não tem elemento do passado. Mas por que causa atual? Porque na verdade não é bem uma causa atual da aflição, mas ela é um elemento envolvido na dor e evolução, porque quando você tem a perda de um ente querido, você reflete sobre a transitoriedade da existência, né? A necessidade de ter valores mais assim fundamentados numa transcendência, numa espiritualidade, na presença do divino, do sagrado. Então, são elementos que nos acometem esse tipo de dor, que na verdade eles não vêm como resultado de um fator kármico, mas eles vêm como um ajuste pedagógico de educação espiritual que nós ainda necessitamos, mas que daqui a algum tempo nós não vamos necessitar mais. Então, essas são as duas formas colocadas por André Luiz, e tem a terceira, que é a dor-merecimento. A dor-merecimento ela vem normalmente na forma de uma doença, de uma coisa muito complicada que acontece na nossa vida e que nos tira de um risco muito grande que a gente corria por conta de merecimentos que temos do passado ou intercessões espirituais a nosso favor. Imagina um espírito muito evoluído que por alguma razão tem uma ligação conosco e ele intercede por nós pedindo que nos seja concedido a bênção de uma doença, para que nós não continuemos a seguir aquele caminho que nós estávamos seguindo, e que nos levaria a situações muito mais graves, muito piores do ponto de vista espiritual. Então, a isso se chama dor merecimento. É um pouco o que acontece com o Marco Aurélio, tá? A gente estudou tudo isso no livro lá, Ação e Reação, do André Luiz, né? Muito bem. 1.2. É bem interessante observar o que ocorre com Lucinda, que ainda se encontrava sob o efeito do medo de ser assassinada. Ela estava ainda muito nervosa com tudo aquilo, porque ela viu, né, que ela viu Marco Aurélio olhando para ela e falando que não ia demorar muito, ela ia, né? Ela sabia que ele ia assassinar ela, pois ela havia conscientemente percebido a intenção do seu marido. A gente lembra que o enfermeiro saiu ali do quarto e foi lá na cozinha fazer um lanche, alguma coisa assim. Foi o momento que o Marco Aurélio aproveitou para entrar dentro do quarto. Naquele momento, ela se encontrava parcialmente desdobrada quando ela conversa ali com o doutor Arquimedes, né? Fenômeno relativamente comum em situações de doença grave, quando o espírito se afasta um pouco do corpo em razão dos problemas que estão ocorrendo no cérebro e principalmente na diminuição da energia vital do corpo físico. Essa perda de fluido vital favorece processos dessa natureza. Pessoas com doença de longo prazo, acamadas por muito tempo, com perda do fluido vital e enfraquecimento geral, elas tendem a se desdobrar com mais facilidade, tá? Então, a percepção do que está acontecendo no plano espiritual é mais intensa, porque ela é como se fosse um médium naquele momento ali, vamos dizer assim. Ela adquire fisiologicamente o dom, vamos botar assim, entre aspas, o dom da mediunidade até certo ponto. Por quê? Porque havendo esse desdobramento, esse leve desdobramento, esse desdobramento parcial, em estado lúcido, em estado consciente, ela consegue perceber o que está acontecendo na ambiência espiritual. Por isso que é muito comum os moribundos verem, conseguirem ver, enxergar entes queridos ali, pessoas que vêm, ou então até inimigos que chegam, tudo pode acontecer, mas a gente vê muita situação de narrativas de entes queridos que eles começam a ver. Por que que isso acontece? Porque eles já estão desenvolvendo a vidência por conta desse desdobramento parcial pelo enfraquecimento orgânico. Quanto mais disposição orgânica, menor isso acontece. Mas vejam, o médium ele tem uma peculiaridade do desdobramento que independe
dessa quantidade de o médium ostensivo, tá, gente? Aquela pessoa que já é um médium ostensivo. Independe da questão da saúde, ela vai ter nos momentos de concentração, ela entra em transe e entra no processo de desdobramento parcial e tem a comunicação mediúnica, tá? A vidência, a audiência, a clarividência, psicografia, psicofonia, o que for. Agora, a pessoa que não é um médio ostensivo, que tem só o mecanismo intuitivo mais ou menos desenvolvido, que é uma intuição, é uma mediunidade atenuada, né, vamos dizer assim, nesses fenômenos de doença e tudo mais, com perda de fluido vital, ela tende então e pelas modificações que acabam acontecendo no organismo, ela acaba desenvolvendo uma mediunidade temporária. Assim como acontece nas crianças também, só que as crianças é por outro motivo, não é por falta de fluido vital, é pela reestruturação do cérebro, que ainda está sendo reestruturado, e a criança ainda vive um pouco conectada ao mundo anterior em que ela viveu, no plano espiritual. Ela está ainda se formando. Então, como ela não tem um ego, a criança ainda não tem esse ego muito bem estabelecido, ela está ainda migrando de um estado de um esquecimento do passado para a construção de uma persona nessa encarnação, ela é muito suscetível, a criança é muito suscetível dessa influência espiritual, tá? Ela é muito suscetível. Inclusive, crianças novinhas, crianças de 2, 3, 4 anos de idade, são muito suscetíveis de terem pesadelos, de terem, não conseguirem dormir, de ficarem com medo. Carla, boa noite, tudo bom? Boa noite, Beleza? desculpa. Essa Nada, que hora que eu isso. estou chegando em casa na quinta-feira, Tá desculpa. tranquilo, Carla. Boa noite a todos. Seja bem-vinda. Obrigada, querida. Aí o que que acontece? A gente vai ver muito isso. Criança começou a ter pesadelo, criança não consegue dormir, está assustada. Ela está vendo coisa, gente, ela está sentindo a presença espiritual, entendeu? A criança não está ainda conectada plenamente ao corpo físico. Ela não está com essa conexão, ela só se completa mesmo lá para 7, 8, 9 anos de idade. 7 anos de idade, geralmente, o pessoal coloca como uma data aproximada. Então, o que que a gente faz? A criança começou a ter isso, é orar por ela, aplicar passe, ela vai melhora. Depois ela volta, de novo volta, aplica passe de novo que ela melhora. Até que depois ela normaliza isso. Mas se a criança, não é toda criança que tem não, mas quando a criança começa a apresentar esse quadro, é bem fácil, assim, é o tratamento do passe, tratamento da oração, né? Pedindo proteção, isolamento dela, espiritual, para ela não ficar tão suscetível a essas influências espirituais, ou afastamento de espíritos que estão ali no quarto dela, no ambiente da casa, e aí ela passa a dormir melhor, passa a ficar mais tranquila. A gente tem que ficar atento quando a gente tem relatos desse tipo de coisa. Pode ser um problema orgânico? Pode. Pode ser um problema neurológico? Pode. Mas o mais provável em crianças é que seja espiritual, tá? Então, quando isso acontece, a gente tem que ficar atento, porque às vezes é só a oração, o passe, ou ir lá fazer o culto no lar e já normaliza. Às vezes volta de novo, aí a gente tem que outra vez fazer novamente procedimentos, vai ter que ser feito algumas vezes, depois normaliza esse processo, tá? Muito bem. Item 1.3. A minha sobrinha, hoje a Nani, hoje ela já é médica, já formada, a Nani deve estar com uns 25, 26 anos, eu acho. Os 2 primeiros anos dela, e não foi nem nessa idade de 3 anos, 4 anos. Ela foi antes, foi no ano, foi com idade até 2 anos e pouco, 2 anos e meio, mais ou menos. Ela não dormia. Minha irmã e meu cunhado, eles ficaram quase 2 anos sem conseguir dormir, eles tinham que ficar revezando porque ela chorava a noite toda. Noite toda. O caso dela era uma situação um pouco diferente. Era alguma vinculação espiritual mais complicada, que precisou se ajustar e foi se ajustando e normalizou. De uma hora para outra aquilo sumiu, desapareceu tudo, tá? Mas só que aí é mais complicado, tá? E não conseguiu só com esses procedimentos normais resolver, porque ali tinha uns ajustes. Depois, graças a Deus, ficou tudo bem, não houve mais problema, não. Tá? 1.3. Ela conseguiu entender as palavras de esclarecimento e conforto que Dr. Arquimedes lhe dirigia.
de modo que pouco depois retornou ao corpo físico mais tranquilo e conseguiu repousar. Interessante que ela não estava nem assim conseguindo ouvir palavra por palavra, mas ela sentia aquilo que estava sendo passado por eles. Ela estava receptiva, apesar daquele medo dela, ela estava receptiva a essa paz que estava sendo passada a ela pelo Arquimedes, pelo Manuel Filomeno, pelo José Petitinga, e ela se tranquiliza, retorna ao corpo físico para novamente descansar, né? No entanto, em razão do choque emocional sofrido quando Marco Aurélio tentou matá-la, o quadro cerebral se agravou. Ela já estava, na verdade, com novos AVCs ali, né? Micro AVCs, havendo novas rupturas de vasos sanguíneos e tornando necessário, um pouco depois, que ela fosse encaminhada para um centro de terapia intensiva. Então, ela, na verdade, aquele choque que ela tomou do Marco Aurélio tentando matar ela, fez com que novamente a pressão arterial dela subisse, ela tivesse novos pequenos AVCs ali, novos pequenos derrames que pioraram o quadro dela. Em desdobramento, obviamente, isso não atrapalhou, ela conseguiu entender o que estava sendo falado, entendeu assim, não a palavra por palavra, mas é aquilo que nós estávamos falando, né? É a transmissão pelo pensamento, de certa forma. Ela entendeu a mensagem, entendeu a paz que foi passado a ela. Ela retorna ao corpo físico, mas já estava com uma lesão ainda mais agravada. E, na verdade, o quadro dela já era um quadro de uma desencarnação que não ia demorar, tá? Eles já foram também para ajudá-la nesse processo. Muito bem. Agora a gente entra num ponto que eu queria chamar bastante atenção, que é o seguinte, é o 1.4. Voltando à questão do diálogo do mentor espiritual com ela, essa é uma tarefa de grande importância que é normalmente realizada pelos espíritos protetores para aqueles que alcançam os níveis adequados de merecimento. Como já tivemos oportunidade de comentar em outros estudos, a assistência aos moribundos é de vital importância e pode favorecer muito o quadro de equilíbrio quando o espírito retorna ao plano da vida maior. Então, assim, nós sabemos que tem aquela passagem no Livro dos Espíritos que nos fala sobre a questão do estado de perturbação. Ele pergunta se todo espírito passa pela perturbação no processo de desencarnação. E o espírito de verdade responde que sim. E aí, só que a duração desse estado de perturbação é muito, muito variado, podendo variar de minutos, de horas, de dias, de semana e de anos. Depende do estado que o espírito viveu aqui na Terra. Nós temos muitos exemplos, vocês lembram, teve um caso, eu não me lembro agora qual livro foi, eu estou na dúvida aqui agora, mas em que um filho largou a mãe, pegou o dinheiro dela, ela estava doente na cama, ele saiu para ir para fazer para os festejos de carnaval e ficou 4 dias se refestelando ali na bebida, na bagunça, e a mãe dele sozinha em casa. E quando ele retorna, o, o quadro dela já é assim, um quadro é, bastante grave, né? Vocês devem lembrar desse livro. E aí, o que que acontece? Ele pega e ele está embriagado ainda, chega embriagado em casa, e os vizinhos é que estão socorrendo a mãe dele e tal. Aí ele vai dormir, e nisso que ele, não sei se ele liga para tomar um banho, para esquentar alguma coisa, eu não me lembro se o gás que ele ligou era para tomar um banho, se era para esquentar alguma coisa para ele tomar, para ele beber. Eu sei que ele deixa o gás ligado e morre sufocado. E ele leva anos para ele poder sair daquele estado de perturbação, leva muito tempo. Então, o que que acontece? Essa situação de desencarnação,
é um momento muito crucial, a maneira como se desencarna, pelo momento da desencarnação e pela vida que a pessoa levou. São dois fatores, e pela toda a bagagem que está para trás. Mas vamos botar assim, os pontos principais que nos interessam aqui. Como a vida, como a pessoa conduziu a sua vida. Segundo, como está sendo o processo da desencarnação. Muito bem. Ora, como a pessoa conduziu a sua vida, do nosso ponto de vista, digamos que alguém chegasse e dissesse assim para nós: olha, fulano de tal está para desencarnar. Ele está no estado terminal. Tem como vocês visitá-lo e levarem a ele, aplicarem passe, fazerem uma oração e tal? Não se sabe quando ele vai desencarnar, mas pode ser a qualquer momento, né? Vejam, o que ele fez para trás, não há muito o que se possa fazer. O que está feito, está feito. Se ele for uma pessoa boa, ele colhe os frutos de ter sido uma pessoa boa. Se ele for uma pessoa que aproveitou muito mal a sua reencarnação, fez mau uso do processo reencarnatório, ele vai colher os frutos disso. Mas no momento da desencarnação, é o momento, talvez, um dos momentos mais importantes da vida. Por que que eu falo da vida? Porque a vida ela é no plano espiritual e no plano material. A gente não fala da vida só no plano, nada mais nós espíritas, né? A gente não fala da vida só no plano carnal. A vida é um processo contínuo de reencarnações e desencarnações, e vivências no plano da erraticidade e vivências no plano da matéria. Os dois são repletos de aprendizados, ainda que no plano da reencarnação, para o nosso atual estágio evolutivo, ele seja até mais impactante. Porém, existem dois momentos do nosso processo reencarnatório e de desencarnação que são muito marcantes, que é o processo da reencarnação, principalmente o que prepara o mecanismo reencarnatório e o que vem depois, daí essa dependência muito grande do carinho que a pessoa recebe dos seus pais. O segundo momento é o momento da desencarnação, do retorno ao plano espiritual. Os dois momentos são marcados por medo, por insegurança, pela incerteza daquilo que virá. Mas o momento da desencarnação é talvez o momento mais importante na vida de uma pessoa, considerando esse aspecto amplo de vida encarnado e de vida desencarnado. Por quê? Porque nós vamos sair de um processo de condicionamento no corpo físico e precisamos nos ajustar a uma nova vida que se recomeça no plano espiritual. Independente do que foi feito na vida da pessoa, aquele momento ali, ele também é muito importante para assegurar que o indivíduo tente chegar ao plano espiritual com o máximo de lucidez. Então, o que que a espiritualidade faz? A espiritualidade, havendo merecimento, ela atua. Se não tiver merecimento, é mais complicado para essa atuação. Ela pode atuar por merecimento do indivíduo, é o caso que aconteceu com a Lucinda aqui, os espíritos é que estão orientando ela. A ação pode ocorrer por intercessão. Quantas vezes nós já fizemos orações intercessórias pedindo aos espíritos que vão observar a situação de pessoas que a gente sabe que está num quadro muito, muito grave e que muitas das vezes a gente nem chega a pedir a recuperação da pessoa. A gente deixa, entrega a Deus que Ele sabe o melhor momento disso, mas que a gente pede que a pessoa esteja sob uma assistência, sob uma luz espiritual muito grande, para que ela possa fazer essa transição sob uma supervisão espiritual, sob um aconselhamento espiritual, sob uma proteção, né? Então nós temos a ação dos espíritos, temos a ação nossa pela intercessão da oração e temos o terceiro que é a nossa intercessão direta. O que seria nossa intercessão direta? Bom, se a pessoa está, vamos dizer que a gente vai na casa da pessoa ou visite ela no hospital, ela está em estado já, pode estar em estado comatoso, pode estar lúcida ainda, porém num estado de nítido processo de preparação da desencarnação. São duas situações distintas, mas nos dois casos eles exigem boas possibilidades de se ajudar muito essa pessoa.
O primeiro deles é pela oração e o passe, auxiliando. É claro que esse passe não busca energizar a pessoa para ela voltar a ter vitalidade e se segurar no corpo. Não é isso que está se fazendo. Faz o passe dispersivo e o passe que vai se aplicar é um passe tranquilizador. Em geral, esse passe que a gente faz de tranquilização, ainda que as técnicas mudem muito, mas são aqueles passes que a gente faz com a... Primeiro, o passe dispersivo é aquele que você faz o longitudinal, da cabeça em direção aos pés, fazendo essa dispersão, né? Para retirar agregados fluídicos que são oriundos do medo, da incerteza, dos pensamentos de medo, de insegurança, dos familiares e tudo mais. Então, tudo isso é agregado mental, é forma pensamento que se agrega ao plano áurico ali da pessoa, ao campo áurico dela. Então, você faz a dispersão fluídica. Depois, você vai fazer um passe, em geral, rotatório. Em geral, mas não, isso não é uma regra absoluta, tá, gente? Muitas vezes só o passe com as mãos impostas já é o suficiente. Mas, em geral, esse passe rotatório reequilibra o chakra cardíaco, principalmente, o chakra frontal, o chakra coronário, que são muito importantes nessa hora. Você faz esse reequilíbrio energético e faz uma oração, se a pessoa estiver em coma. Mas você pode conversar com a pessoa em coma também, tá? O fato dela estar em coma não significa que ela não vai ouvir, até porque ela pode estar em desdobramento, ou mesmo que ela esteja no corpo físico, ela consegue às vezes ouvir. Isso que a gente pode fazer. Se ela tiver acordada e tiver lúcida ainda falando, é importante ouvi-la, perguntar se ela quer falar alguma coisa, se ela quer é, expressar algum sentimento. Às vezes ela está com uma coisa presa no coração dela, ela tem que colocar aquilo para fora. Então, esse é um momento único, único, porque ele tem um potencial de auxílio nesse momento muito, muito grande. Que nós, eu espero que nosso grupo, que outros grupos espíritas também possam se preparar para estarem realizando essa tarefa, porque isso vai ajudar muito. Aí a gente tem que também ter cuidado, porque muitas vezes a pessoa, vamos dizer, ela é ateu, ela não acredita numa vida após a morte. Você não vai ficar tentando convencer ela de vida após a morte no momento da desencarnação. Não é isso. Deixa ela conduzir a conversa, se for o caso dela estar no estado lúcido, tá? Deixa que ela conduza a conversa, porque às vezes o que ela quer falar é tirar um peso do coração dela, é uma mágoa que ela tem, é um arrependimento que ela tem, é uma culpa que ela sente. Deixa ela tirar essa mágoa, deixa que ela tire essa culpa. Não fica tentando doutrinar a pessoa na hora da desencarnação, não é isso que a gente está fazendo. Mas é claro que se ela perguntar para a gente, será que existe uma vida após a morte? Aí sim, se ela deu essa abertura, se nesse momento final veio para ela essa necessidade de ter esse esclarecimento, aí é nosso dever esclarecer. Mas se ela não quer essa informação, a gente não tem que ficar doutrinando pessoa na hora da desencarnação. Pelo amor de Deus, vamos tomar cuidado com isso, tá, gente? Porque você vai criar mais confusão na cabeça da pessoa e ela está num momento muito delicado. Existe um livro chamado Bardo Todol, né, que é o livro tibetano dos mortos. Você vê, esse livro foi escrito talvez pelo ano 800, mais ou menos. Já tem aí mil e, quase 1.300 anos, 1.200 e poucos anos. E o livro, na verdade, dentro da concepção budista, era que o momento da desencarnação era um manual de instrução. Tem esse livro aqui, inclusive. Ele é um manual de instrução para se preparar a pessoa que está desencarnando para que tudo corra bem, para que ela possa enxergar bem o plano espiritual. Então, esse momento é um momento muito importante e é claro que a gente faz a oração, é claro que ocorre o auxílio espiritual, independente do que a gente faça. Porém, às vezes vai acontecer de nós sermos chamados para fazer isso. E se nós formos chamados, vamos tentar fazer o melhor. E se formos chamados, não vamos deixar para amanhã. Porque o amanhã, aquela pessoa talvez já esteja desencarnada.
Se a pessoa, por alguma razão, eu deixo isso aqui porque eu já passei por isso, tá? E me sinto muito mal até quando eu penso nisso. Se a pessoa chega e diz para você, ora, olha, vai ver minha mãe, vai ver meu pai, ele tá doente, ele não tá bem, e o filho sente isso. Ou então a própria pessoa pede, nunca deixe para amanhã, porque a pessoa já está próxima, possivelmente já está próxima da desencarnação. Então, tem que aproveitar aquela oportunidade de ir lá e ajudar aquela pessoa, porque isso vai dar para ela um auxílio muito grande para fazer o processo da transição, né? Dessa adaptação ao plano espiritual. Não é que ela vai, que se você não fizer, ela vai desencarnar e sofrer. São muitos fatores, mas veja, nós estamos sendo chamados a ajudar. E a gente está se negando a ajudar uma coisa que é de fundamental importância, tá? Muito bem. Continuando aqui no item 1.4 ainda. Essa não é uma tarefa a ser realizada apenas pelos espíritos, mas nós encarnados podemos muito auxiliar pela prece e também conversando e tranquilizando aquele que já se encontra em fase terminal, próximo da desencarnação. Alguns minutos de um diálogo que tranquilize e esclareça têm o potencial de realizar aquilo que anos de vivência não conseguiram, pois esse momento é único e potencialmente decisivo na existência de um encarnado. É o momento que ele está mais receptivo para isso. Então, às vezes, aquela pessoa que foi teimosa, que foi cabeça dura, aí você conversa com a pessoa, ela não aceita, não aceita, mas aquele é um momento de tanta fragilidade, que ela é o momento mais propenso para ela, digamos, receber uma palavra de conforto, de esclarecimento. Ou então, ela que sempre segurou os seus sentimentos e guarda certas coisas que ela gostaria de ter falado, um recado que ela gostaria de dar para um ente querido, uma palavra que ela gostaria de ter falado, que ela não pôde falar para um ente querido, ela vai falar para a gente vai falar para essa pessoa depois. Então, é um momento em que a pessoa está muito suscetível para essa ajuda, e a espiritualidade muitas das vezes nos utiliza como um instrumento desse trabalho, tá, gente? Ô Zé, Oi, pode falar, Valéria. posso dar, isso que você falou, realmente, eu posso dar um depoimento, digamos assim, em relação à minha irmã, a Helena, que faleceu de câncer no cérebro. Sim, sim. Ela teve, ela teve um filho. Essa era minha irmã, é assim, ela era maravilhosa de coração, mas era a ovelha negra da família, sabe como? Tipo, pulava a janela para namorar. Aí a minha irmã de Assis, Helena, pelo amor de Deus, o pai vai chegar. Foi a única que apanhou do meu pai, para você ter ideia. Mas tinha um coração maravilhoso, sabe? E aí, é, nessa época, os meus irmãos, cada um teve de sair da cidade para resolver coisas e eu que comecei a acompanhar, que ela já estava internada, né? E aí eu sempre chegava, ela não estava assim consciente. Ela estava na enfermaria. Então eu chegava e tudo intuitivamente, eu passava a mão no peito dela, falava no ouvido: Mana, Valéria tá aqui. Eu te amo. Vamos fazer uma prece? Eu falava assim, sabe? E rezava o Pai Nosso, simplesmente. E aí, mandei mensagem para a filha dela. Ela não criou essa filha. A minha mãe que criou, pegou com Ah, 3 para 4 anos, né? E aí a Alessandra tinha, assim, uma indiferença, uma mágoa, né? E eu simplesmente mandei uma mensagem e falei, olha, sua mãe está internada, é muito grave, não tem jeito, né? Você quer ir ver a sua mãe? Eu não vou te julgar se você não quiser ir. Só estou te fazendo convite. Vê o que seu coração pedir, depois você me fala. Aí ela entrou em contato comigo e falou, tia, eu vou, né? Ela estava morando em Paraty na época. E aí só podia entrar uma pessoa, né? Mas ela estava com 20 anos, 20 e pouquinho, eu já conhecendo, eu falei, ela vai subir, né? Porque o rapaz não deixou eu subir junto. Eu falei, ela vai subir, quando ela chegar e ver a mãe, ela vai descer correndo. Aí, Zé, eu dei um jeito de driblar e consegui subir atrás dela, entendeu? tudo Ah, junto. quando eu cheguei na
porta da enfermaria, pedi até desculpas depois pro rapaz, né? Cheguei na porta da enfermaria, ela estava voltando correndo, chorando. Aí eu segurei, acalmei, falei, vamos lá. Aí falei para ela assim, passa a mão no peito da sua mãe, fala assim, mãe, Alessandra, eu tô aqui. Zé, ela não estava lúcida, assim, vamos dizer, né? É. A lágrima desceu quando ela Ela falou, estava Alessandra, compreendendo o que aconteceu. tava. Eu fiquei assim, eu falei, tá vendo, Alessandra? A gente acha que não tá ouvindo? Conversa com ela, diz que tá tudo bem. E aí a lágrima descia. Aí, tal, fomos embora, né? E aí a Alessandra falou assim, porque o médico falou, olha, você pode chegar aqui, ela tá na enfermaria, você pode chegar aqui, ela tá entubada na UTI. Beleza. Aí a Alessandra falou assim, tia, eu vou na quinta, pode deixar que eu vou sozinha agora. Eu falei, ó, só que eu acho que a sua mãe não vai chegar até quinta-feira. Então eu cheguei aí, né, nas visitas na UTI, porque aí você já pode ir todo dia, né? É, E aí chegava, ela estava realmente entubada, e eu fazia a mesma coisa, passava a mão no peito, falava, mana, eu tô aqui, e fazia, rezava o Pai Nosso, né? E nisso a médica depois vem falar com a gente. Aí ela ficou olhando, esperando aquilo tudo, né? Eu nem percebi que ela estava olhando. Ela falou assim: Você é espírita? Aí eu falei assim: Eu acredito na vida após a morte, mas ela uhum, era tão assim, compreensiva, a mocinha, sabe, a médica. é, Eu falei assim, porque ela queria falar as coisas perto da minha irmã. Aí eu falei: Você pode esperar só um pouquinho que eu vou até você? Né? Eu não queria que falasse perto da minha irmã. é. E aí ela falou: Ah, você é espírita? Eu falei: Sou, eu sou. Eu acredito na vida após a morte. Aí eu falei: Eu gosto muito dessas coisas, mas eu não compreendo. E aí, o que que aconteceu? Realmente, quando a minha sobrinha falou que ia numa quinta-feira, minha irmã faleceu na quarta, né? É. E aí eu já tinha avisado. Então, é só para dizer que às vezes a gente acha que está ali inconsciente, está em coma, não está ouvindo. Quando eu vi aquela lágrima descendo, eu falei, gente, eles estão ouvindo tudo. Com Então, é certeza. maravilhoso a gente chegar e realmente, né, levar esse conforto que você falou do passe, né? Eu impunha as mãos assim, discretamente, porque o hospital é aquele negócio, ainda mais uma enfermaria, né, que tem É outras complicado, pessoas. é. Mas eu fazia a minha moda e sei que de alguma forma aquilo estava chegando nela, Não, sabe? Era ajudou só muito. para. Foi muito interessante, muito Ajudou ela doloroso. e ajudou a filha, né, Valéria? Isso que eu pensei. Eu falei, fala para sua mãe que tá Tirou tudo um bem. sentido. Sim, Imagina só tia, se né? ela não vai, né? É, E se não ela também, e conseguiu. assim, vamos dizer que você não falasse nada com a sua sobrinha. Aí, tudo bem, ela não teria se sentido culpada de não ter ido, mas olha só uma aproximação que não teria ocorrido, né? E que acabou ocorrendo nos últimos dias, né, da reencarnação da sua irmã, acabou acontecendo uma aproximação, ainda que limitada, mas uma aproximação que com certeza vai ter os seus frutos no futuro, né? De das duas estarem bem, né? Isso é muito importante. A gente tem Sim, que estar eu muito, muito falei, atento a isso. é, eu falei muito para ela sobre isso. Eu falei, cara, você imagina, tua mãe vai também, aí você depois fala, poxa, tia, eu podia ter ido. Então pensa direitinho, sabe? Eu não vou te obrigar a nada e não vou te julgar, independente da sua decisão. Mas acho que ela se sentiu tão confortável, porque tudo é o jeito de falar também, né? É, para não se sentir Sentiu, pressionada e tal. eu não vou te julgar. E ela foi uma vez, mas nessa uma vez eu acho que o que deu tempo, né? Eu Já acho foi, que isso super valeu por, valeu a pena. isso valeu por muita coisa, muita coisa. Graças É a um Deus. depoimento muito importante, Valéria. 1.5. Por fim, nos são explicadas pelo autor espiritual as tarefas de limpeza fluídica do ambiente. Agora sim, com aproveitamento em razão de Marco Aurélio não mais ali se encontrar. Além da dissolução de miasmas e formas de pensamento, são retirados do ambiente daquele lar aquela quantidade de espíritos que haviam passado, uma grande quantidade, né? Que havia passado a estabelecer ali a sua, eu boto até entre aspas, né, sua própria residência. Uma verdadeira extensão umbralina. Gente, tem lares que são extensões umbralinas. Está tão repleto de entidades sofredoras, entidades vulgares, vamos dizer assim, é, desocupadas no plano espiritual, é,
com más intenções, ou então totalmente presas à matéria, às sensações, elas encontram esses ambientes, elas vão adentrando, né? E ali estava lotado delas, mas enquanto Marco Aurélio estava ali dentro, e ele estava, vamos dizer assim, conduzindo esse pensamento tão ruim que ele vinha cultivando, ideia de matar a esposa, os desequilíbrios sexuais dele, um monte de bobagem que ele fez, o sentimento, ele não, talvez não manifestasse assim tão claramente, mas um sentimento de conflito imenso, porque ele se comprometeu no plano espiritual a corrigir os erros do passado e acabou agravando esses equívocos, né? Criando problemas assim gravíssimos. Então, ele foi criando ali, se envolvendo com o álcool também, com a bebida, né? Se viciando na bebida. Então, assim, é uma situação que a gente vê em muitos lares, mas muitos lares. E aí você cria ali dentro quase que uma filial do umbral ali dentro, né? Uma extensão da região umbralina. Então, mas não adianta você tentar chegar lá, como nós já falamos antes, não adianta você tentar chegar lá e fazer uma limpeza fluídica, retirar as entidades, tentar fazer uma dispersão daqueles fluidos de formas de pensamento, de miasmas que vão sendo produzidos e que são muito tóxicos, tá? Uma pessoa que fica vivendo num ambiente desse, ela meio que se alimenta desse material, se realimenta desse material. Ela produz e recebe essas emanações fluídicas. Mas não adianta você fazer uma limpeza fluídica do ambiente, seja pela retirada das entidades, seja pela limpeza fluídica, das formas de pensamento, se daqui a meia hora, 40 minutos, eles vão começar a formar tudo de novo. Então, tanto que a espiritualidade só faz isso depois que Marco Aurélio sai dali, porque ele não vai mais voltar também. Dali para o hospital, a situação dele piora muito, ele vai chegar ao processo de desencarnação. Então, na verdade, há essas questões. A gente, por exemplo, observa dentro dos ambientes. A gente não vai fazer, gente, o próximo item, não, porque senão a gente vai fazer a leitura e não vai dar para a gente comentar. E aí nós vamos ficar meio perdidos semana que vem. A gente deixa para. Aí eu já coloco a segunda parte também da apostila no grupo, porque provavelmente vai dar para fazer o 2 e o 3, tá? Na semana que vem já dá para fazer o 2 e o 3. Mas eu queria, assim, deixar uma coisa que é importante para a gente falar. Primeiro, mais uma vez, reforçando esse finalzinho aqui, que são as ambiências que nós encontramos em muitas casas, né? E às vezes na nossa própria casa, eventualmente a vibração cai e isso acontece também. Então a gente tem que estar se mantendo assim muito focado. Uma coisa que eu é, até fiz outro dia, mas eu não aconselho muito a se fazer, mas só que às vezes não tem jeito, porque a intuição às vezes vem muito forte, você acaba tendo que fazer. Por exemplo, eu aqui mesmo no meu quarto de estudos, isso tem umas 3 semanas mais ou menos. É um trabalho que é para ser feito na segunda-feira no centro, não aqui. Mas como eu não tenho ido no centro às segundas por enquanto, tentando resolver algumas coisas, mas a gente vai retornar, tá, gente? A gente, se não for agora, provavelmente não vai ser nessa segunda agora, mas provavelmente já na outra, tá? A gente já retorna ao trabalho centro, a gente vai avisar o pessoal que costuma frequentar mais o presencial. E vamos ver se até lá eu já consigo resolver o problema de comunicação para quem está no Zoom, de quem fala na mesa, para poder haver uma interação maior. Mas se não der para resolver, a gente já começa assim mesmo, e acho que até o final de agosto já vai estar resolvido. Mas a gente, de qualquer forma, não nessa segunda, mas na outra, a gente já está retornando ao centro. Mas o que que acontece? Por exemplo, eu fiz um negócio aqui que normalmente a gente não faz. Por exemplo, eu peguei e conversei em pensamento com uma pessoa desencarnada que vinha sofrendo. Eu sabia que ela estava sofrendo, já tinha recebido essas informações, tinha percebido isso também, e acredito que ela, não só por isso, mas outras ocasiões que nós oramos por essa pessoa, ela já vinha recebendo ajuda, mas eu precisava me concentrar nela. Então, na oração, eu conversei com ela na oração.
Não é o ideal dentro da nossa casa, tá? Fazer isso, porque não é o ambiente preparado para isso. O ambiente preparado para isso é o centro, tá? Mas às vezes não tem jeito, você acaba tendo que fazer isso. Às vezes ocorre, por exemplo, já aconteceu isso comigo de eu fazer isso com um suicida, da gente orar e mentalizar o suicida e conversar com ele. Mas eu evito ao máximo fazer isso aqui dentro de casa. Mas só que às vezes não tem jeito, entendeu? A intuição vem forte e a gente tem que chegar e tentar fazer isso. Mas eu não aconselho ninguém a estar fazendo isso em casa, porque a gente às vezes não tem ainda aquela. Ou às vezes ocorrem flutuações também com a gente, né? Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está, e a gente começa a estabelecer esse tipo de conexão, e a nossa casa não é o local adequado para isso. Então a gente tem que estar muito vigilante, mantendo o ambiente. Por quê? Porque a nossa casa é o local onde a gente, quando retorna da rua, desse monte de conflitos que a gente encontra, esses montes de problemas, é o local para a gente se refazer, né? É um local de refazimento, de que a gente deve criar uma paz, é o nosso refúgio, né? Então a gente deve tomar um certo cuidado com isso, mas eventualmente acaba acontecendo. Teve uma vez que eu comentei também com vocês que eu estava fazendo uma oração aqui de manhã cedo e eu senti que estava cheio de entidades aqui na minha frente. Depois não aconteceu mais não. Isso aconteceu já há bastante tempo, foi ano passado. Como se tivesse assim umas, sei lá, 10, 15 entidades aqui na minha frente, sofredoras, tá? Naquele momento ali. Foram trazidas, mas aí são entidades que são trazidas pelos mentores, então a gente está mais tranquilo em relação a isso. Não foi uma iniciativa minha, tá? Aconteceu durante o processo de leitura e oração, né? Então, às vezes acontece, mas a gente tem que procurar evitar. Então, a nossa casa é o local onde a gente vai tentar buscar o nosso reabastecimento de energias, vamos dizer assim. E depois o processo vai é, ser feito no centro. O tratamento adequado vai ser feito lá e mas assim, em outros ambientes onde nós somos chamados, a gente tem que chegar e às vezes realizar essa limpeza fluídica. Ela não, ela na verdade, é limpeza fluídica do ponto de vista do pensamento que, vamos dizer assim, que ele, deixa eu só colocar aqui, tá, o nosso pensamento que chega e seja no culto no lar, muitas das vezes o culto no lar ele é bastante efetivo para isso. Por exemplo, a pessoa está passando por problemas, tem obsessores dentro da casa, tem obsessores ligados a moradores da casa. Você é chamado lá, a pessoa te chama, pede ajuda. Você tem que ter pelo menos, para um trabalho desse, no mínimo, tem que se ter uma pessoa ali que é alguém que ore, que esteja lúcido, que esteja querendo ajuda. Não adianta você ir numa casa, tentar fazer esse tipo de coisa, numa casa em que ninguém quer ser ajudado. E os espíritos que estão ali não querem, a não ser que haja um direcionamento muito específico da espiritualidade para a gente ir lá. Mas normalmente alguém da casa tem que pedir socorro. Alguém da casa tem que estar ali buscando esse socorro. Mas o que acontece às vezes é que, diante de um quadro muito que pode se agravar muito, alguém que é muito, algum espírito muito ligado ao grupo familiar pode vir nos pedir socorro. Aí tudo bem, a gente vai. Mas a gente sabe que os recursos se tornam um pouco mais limitados, né? Mas como vai a equipe espiritual também, então há um envolvimento, uma orientação e um cuidado que é feito no plano espiritual. O fato de você orar, de você fazer o culto no lar, de você. Isso já começa a nossa própria expansão perispirítica, se estiver bem focado, a gente já começa a fazer a diluição dessas formas de pensamento, diminuir bastante. Mas aí que eu falo, aí que está o problema. Você faz isso quando você sai, se ninguém ali tiver com a intenção de se melhorar, de procurar fazer alguma coisa, não se mantém esse estado. Então ele começa de novo a formação dos miasmas. E aí começa o processo outra vez. Mas eventualmente pode ser que o direcionamento seja feito para uma determinada pessoa que precisa ser ajudado, que está para fazer uma bobagem, está para se suicidar, está para fazer alguma coisa. Então, às vezes, mesmo que o ambiente vá se fechar de novo dentro de um processo
de aglomeração psíquica negativa, aquela pessoa, se ela foi ajudada, pô, se isso puder evitar que ela se suicide, que ela faça uma bobagem, já foi uma maravilha ter ido lá e ter feito o trabalho. Então, a gente tem que se orientar muito também pela intuição, pelos pedidos de socorro que chegam, né? Às vezes não é nem da família, às vezes é um vizinho, às vezes é um familiar, mas é uma pessoa que está intuída também pela espiritualidade para ser esse vínculo de auxílio que é feito. Então, gente, o mundo nos convida a uma imensidade de trabalho, porque ele não vai se modificar, nós não vamos chegar ao mundo regenerado se nós ficarmos de braços cruzados esperando que Jesus transforme o mundo. Jesus transforma o mundo através de nós também. Ele transforma sim, porque ele está enviando todas as energias dele, né? Ah, falou Patrícia, tranquilo. Jesus vai mudar esse mundo pelo pensamento dele, pela energia, pelo amor dele, mas ele conta com a gente para estar fazendo muito dessas tarefas. Nós somos convidados. Se a gente não aceitar, nenhum problema, ele vai convidar outra pessoa, né? Se Kardec, né? Quando ele lá no livro Obras Póstumas, ele diz, se ele não tivesse aceito, o que aconteceria? Nós chamaríamos outro. Seria chamado um outro para fazer a tarefa que você não fez. Se Kardec, tem ainda mais nós, né? Então, se a gente não aceitar, outros vão ser chamados. Então, a gente tem que ser muito grato quando somos chamados, quando somos convidados, né? Não somos convocados, apesar que deveríamos nos sentir convocados, mas nós somos convidados a exercer essa tarefa. E quando a gente faz isso, essas obras, como a do Manuel Filomeno, como a do André Luiz, o bom delas, nesses estudos de caso, a gente vai se aprimorando e se aprofundando, melhor dizendo, se aprofundando dentro desses mecanismos de ação da espiritualidade, e a partir daí a nossa tarefa se torna mais lúcida. A gente sabe, não é que a gente sabe, a gente intui o que está acontecendo no plano espiritual, ou o que pode estar acontecendo. Porque a gente já viu aquilo um monte de vezes, um monte de casos, um monte de situações, né? Então, isso passa então a fazer parte de um auxílio muito grande nas tarefas de ajuda ao próximo e também do entendimento da nossa própria situação, tá bom? Então, nós vamos, gente, encerrar aqui.